Oi, pessoal. Então, como é que ficou o final de semana de vocês? O sábado, o domingo, né? O sábado a gente teve uma aula rápida, né? E alguns de vocês não me entregaram as atividades. Né? Então, vamos lá. A gente precisa prestar atenção quando a gente vai fazendo as atividades e entregar para que a gente possa pontuar, tá certo? No domingo vocês descansaram, na segunda também, na terça e hoje a gente volta às nossas atividades. E aí, aproveitaram esse final de semana mais prolongado? Aproveitaram esses dias que ficaram em casa? Né? Agora a gente vai voltar aos nossos assuntos e a gente vai começar hoje com a aula de matemática. Na aula anterior a gente falou sobre os números naturais. Vocês lembram? O que são os números naturais? Então, os números naturais são os números que a gente utiliza para dar sequenciamento, ordem nas nossas coisas, né? Eles começam com um zero e vão adiante. Vocês lembram disso, né? Só que a gente tem um outro conjunto de números naturais que são conhecidos como os naturais não nulos, que são os números que começam a partir do 1 e não tem o zero, né? Então ele começa 1, 2, 3. Os conjuntos dos números naturais, os naturais, são representados pela letra N maiúscula. E os naturais não nulos são representados pela letra N com um asterisco, uma estrelinha em cima da letra N. Certo? E aí, dentro do conjunto dos números naturais, a gente pode ter vários outros conjuntos que também vão fazer parte dos números naturais. Por exemplo, os conjuntos dos números pares. Eles são naturais e eles começam a partir do zero. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, por aí por diante. Nós temos os conjuntos dos números naturais ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e aí vai embora até. E nós temos um outro conjunto que a gente não vai se aproximar dele agora, mas é conhecido como conjunto dos números primos. Então, os números primos são números que são divisíveis apenas por ele mesmo e por 1. Então, nós temos o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e por aí vai. Quando a gente acaba estabelecendo a relação entre dois ou mais números, acabamos ordenando esses números. E aí esses números compõem normalmente o conjunto dos números naturais. Vale lembrar que os números naturais não são números decimais, também não cabem aí, tá? Os números de vírgula, os números que começam com 0,1 ou 1,3, eles não estão dentro do conjunto dos números naturais. Também temos uma outra questão em relação aos números naturais, que a gente vai poder perceber junto, que são os antecessores, e a gente já falou disso, e sucessores. O que é isso? Antecessor é o número que vem imediatamente anterior a um número colocado. Exemplo, 5. O antecessor de 5, 4. O antecessor de 4, 3. O antecessor de 3, 2. O antecessor de 2, 1. O antecessor de 1, 0. E o sucessor é aquele que vem imediatamente depois do número colocado. O sucessor de 5, 6. O sucessor de 6, 7. O sucessor de 7, 8. O sucessor de 8, 9. O sucessor de 9, 10. E aí por diante, ok? Nós também temos números que podem ser colocados como números consecutivos, ou seja, que formam uma sequência consecutiva. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 45, 46, 47, 48, 202, 203, 204. Eles formam um grupo que são sequenciais, tá? Ok? Então, eles são consecutivos. E ainda podemos fazer os processos de comparação. Por exemplo, 2 é igual a 2. Né? Isso é muito tranquilo. Então, se eu disser para você que 3 mais 0 é igual a 3 vezes 1, isso é um processo comparativo. Porque 3 mais 0, 3. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2
é igual a 3 mais um. 2 vezes 2, 4. 3 mais um, 4. Entenderam? Se não entenderam, vocês vão pegar, vão mandar a pergunta para mim e eu vou responder para vocês, tá certo? Só é me dizer o que não entenderam, tá? Eu vou passar uma atividade bem legal para a gente de matemática e aí a gente continua com a nossa aula de português no próximo bloco. Até já! Olá, pessoal. Então, vamos lá. Hoje, na nossa aula de português, a gente vai ver só a primeira parte desse livro aqui, que ele é um livro bem comprido. A gente vai ver algumas questões nesse livro, né? E ele se chama Meu Avô Apolinário, tá? Ele é do Daniel Munducuru, que é um indígena, tá? Foi lançado pela editora Estúdio Nobel. O ilustrador que fez esses desenhos aqui tão bonitos é Rogério Borges. E o ano que ele foi lançado, como sempre a gente vem aqui para nossa ficha catalográfica, foi 2002. Vocês vão poder ver aqui, ó. 2002. Então, esse livro é um livro que conta algumas questões indígenas a respeito também sobre parentesco, família. E é importante que a gente consiga pensar sobre isso. E aí, antes de começar o livro, ele fez uma dedicatória. O que é uma dedicatória? Uma dedicatória é quando você mostra que escreveu esse livro pensando em alguém, ou pensando em algum lugar, ou pensando em alguma coisa. Por exemplo, a desse livro aqui diz assim: ao meu avô Apolinário em memória. Ou seja, quer dizer que ele já morreu. Aos meus filhos Gabriela, Lucas e Beatriz, histórias que estão se escrevendo, ou seja, está falando que eles estão vivendo. Em especial a dois grandes amigos que foram a fonte inspiradora dessa história, Dirce Acmini e José Sebastião. Com gratidão e amizade profunda. E aí ele tem um sumário, porque como esse livro é bastante grande, apesar dele ser fininho, ele tem muitos textos, ele tem um sumário. E o que é um sumário? É uma forma mais fácil de você encontrar onde as coisas estão nas páginas. Os títulos de cada página ficaram numerados em uma página específica e a gente vai ler a introdução hoje. Tudo bem? Primeira imagem. Gosto muito de contar histórias. Histórias moram dentro da gente, lá no fundo do coração. Elas ficam quietinhas no canto, parecem um pouco com areia no fundo do rio. Estão lá, bem tranquilas. E só deixam sua tranquilidade quando alguém as envolve. Aí elas se mostram. Tem histórias que a gente inventa e cria na cabeça, frutos da imaginação ou da inspiração de algum espírito que quer que a gente as ofereça a outras pessoas. Podem ser histórias engraçadas, românticas ou tristes. Histórias ajudam as pessoas que as leem de alguma forma que eu ainda não descobri. Apenas sei que elas tocam lá no fundo e é por isso que as pessoas gostam dela. E tem histórias, estas sim escritas com H, que aconteceram de verdade e que fazem parte da gente. São a vida da gente. Acontecimentos que fizeram a gente saber sobre nós mesmos. Ou fatos que fizeram a gente rir. Ou chorar. Ou só pensar. Mas são sempre fortes porque marcam a nossa personalidade, nosso modo de ser e agir no mundo. A história que eu vou contar não é sobre minha pessoa, ou melhor, é sobre a minha pessoa, mas não a que eu sou hoje. Porque já não sou o mesmo que fui ontem, e sim a pessoa que fui me tornando ao longo dos poucos anos de convivência que tive com meu avô, um velho índio que sentava-se de cócoras para nos contar as histórias dos espíritos ancestrais, a quem ele chamava carinhosamente de avós e guardiões. Na verdade, não sei muita coisa sobre meu avô porque o via muito pouco. No entanto, esse pouco de convivência marcou profundamente a minha vida. Formou minha memória,
meu coração, meu corpo de índio. Acho até que falar dele me faz resgatar a história do meu povo e me dá mais entusiasmo e aceitação da condição que não pedi a Deus, mas que recebi dele por algum motivo. É isto que quero neste pequeno livro, partilhar um pouco da minha história, da história do meu povo e do meu avô ancestral, que me levou a compreender a sabedoria que está em todas as coisas e me fez descobrir que não nascemos para estar o tempo todo no chão. Nascemos com asas para voar em muitas direções, às vezes sem sair do lugar. O próximo capítulo é A Raiva de Ser Índio. A gente não vai ler hoje ele, mas aí você sabe as perguntas de sempre que a gente sempre faz. O que você achou desse texto? Qual é o nome do autor? Que ano o livro foi escrito? Qual é o nome da editora? Mandem para mim no WhatsApp as respostas, tá? Façam um videozinho contando o que é que vocês estão achando. O que é que vocês acharam do vídeo, do livro? O que é que vocês acharam da história? Me digam o que é que vocês pensam. Eu quero saber de vocês, tá ok? A atividade vai ser ter uma escrita também. Já já eu posto. Até já!